sim, e sempre existirão, mas a promessa está ali, a promessa está aqui diante de nós, e nós precisamos crer que Deus quer nos levar. Então a intimidade, irmão, com Deus, à medida que nós vamos conhecendo quem é Deus, nós vamos primeiro entendendo a promessa, e segundo, nós vamos crendo e nos enchendo de coragem para, independente de circunstância, buscar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Quem quer buscar o que Deus tem para você aqui, levante sua mão. Você crê, irmão, independente de qualquer coisa, independente dos desafios, das lutas, daquilo que apareça pelo caminho, daquilo que surja, não importa. O importante é que Deus não mudou e a sua promessa é fiel. Aleluia! Glória a Deus! É isso. É isso. E olha aqui, quando eles começam a falar sobre isso, ali no verso de número 30, diz assim a palavra: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés. E olha a declaração de Caleb, ele diz: vamos subir agora, e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Irmãos, é importante que você olhe para a palavra e entenda: o tempo de você buscar a promessa e vivê-la é agora. É agora. Nós estamos dando passos em direção à promessa. E quando parece, irmão, isso não é só parece, quando de fato estamos muito próximo de vivê-la, o inimigo tenta de muitas formas nos desanimar, não é verdade? Olha, a terra é cheia de gigante. Olha, é terra que devora os seus moradores. Não. É a promessa de Deus. E nós precisamos, olha o que Caleb diz: vamos subir agora. Diga agora. Deus está trabalhando por você agora. Deus está te fortalecendo agora. Deus está te dando coragem agora, para você e para mim. Assim como Caleb, olhar para a promessa e para o tamanho daquele que prometeu e dizer: vamos agora. Não vamos parar, é agora. E o que ele diz? Porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Diga: compreensão da força que temos em Deus. Caleb não estava dizendo da força dele. Caleb não estava falando: não, esses gigantes aí não são de nada, eu posso deixar que pelo menos 10 eu mesmo pego. Não, não é isso que Caleb está dizendo. Caleb sabia que eram gigantes. Caleb sabia do desafio. Caleb sabia das dificuldades do caminho. Mas ele disse: opa, peraí, vamos entrar agora. Por quê? Porque Caleb tinha compreensão da força que ele tinha em Deus. Você tem a compreensão da força que você tem em Deus? Você tem força em Deus para permanecer, para vencer, para avançar e viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Em Deus há essa força. Aí lembramos de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso por causa do meu conhecimento, eu não posso por causa da minha experiência, eu não posso por causa disso ou daquilo. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me prometeu, naquele que me chamou, naquele que disse: vai, porque eu estou dando essa terra a vocês. Essa é a minha promessa, e eu não mudei. Irmão, isso que é maravilhoso. Diga assim: tudo ao redor pode mudar, mas a bondade, a graça, a fidelidade do nosso Deus para comigo, para contigo, não muda. Não muda. Não muda. Amém? Não muda.
E é isso que Caleb está dizendo, a compreensão da força que ele tinha e que o povo tinha em Deus. Irmão, a coragem, ela parte desse princípio. Se você não entender o quanto você pode em Deus, você fica paralisado. As coisas te paralisam, as circunstâncias te paralisam, a falta te paralisa. E tantas outras coisas podem te paralisar. Mas quando você sabe a força que você tem em Deus, você avança. Você vai. Amém? Está muito difícil, pastor. Eu sei, irmão. Deus nunca disse que seria fácil. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Tem, irmão. Pessoas falham. Situações ocorrem. Pode haver situação de doença, de dificuldade, de tantas outras coisas, mas o Senhor continua sendo Deus, Ele continua sendo nosso Deus, e Ele continua sendo a nossa força, em tempo de dificuldade, de luta, de tribulação. Então o que você precisa fazer? Partir dessa compreensão e desse entendimento. A coragem, irmão, ela vem quando eu entendo quem é que está comigo, e eu entendo o tamanho do poder dele, e que nele eu posso. Por mim mesmo talvez já teria desistido, mas por Deus e em Deus jamais. Diga essa palavra: jamais. Jamais. Quem compreende, jamais, jamais volta para trás. Aquele que colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Por quê? Porque tem a compreensão da força que tem em Deus. Muito bem. Segunda premissa aqui da coragem. Por que Caleb e Josué eram tão corajosos? Primeiro, porque eles sabiam do tamanho da força que eles tinham em Deus para enfrentar qualquer situação. Segunda coisa, olha lá no verso de número 5 em diante. Então Moisés, do 14, tá? Do capítulo 14, 5 agora. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram, olha só o que eles fizeram, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra. Quem pode dar glória a Deus? Então a primeira premissa da coragem é entender que a força para vencer as batalhas e qualquer situação vem do nosso Deus. Amém? É Ele que te dá essa força. Agora existe um gatilho que faz com que esse poder de Deus opere na nossa vida e na nossa causa. Qual é esse gatilho? Aí Josué e Caleb, eles rasgam as vestes, eles ali se humilham e eles dizem o seguinte: olha só, quando eles rasgam as vestes, eles fazem uma declaração: gente, a promessa não mudou, a terra é muito boa, continua sendo melhor nós tomarmos posse daquilo que Deus tem. Sempre o melhor é aquilo que Deus tem para você, não aquilo que o teu coração pensa, não aquilo que os teus olhos veem, mas aquilo que Deus tem para você. Então, o que estava acontecendo aqui? Olha a declaração: se o Senhor se agradar de nós. Qual é o gatilho? Você precisa agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus.
A palavra não diz que você tem que agradar Moisés, ou agradar Arão, ou agradar alguém, não. Nós não vivemos para agradar os homens, nós vivemos para agradar a Deus. Mas quando agradamos a Deus, somos bênção na vida dos homens. Mas principalmente quando agradamos a Deus, é o gatilho que dispara a mão fiel do Senhor ao nosso favor, e o poder dele para operar na nossa causa. Por isso o autor de Hebreus, nós vamos, é que não dá tempo de ler todos os textos, mas lá em Hebreus 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e que a vitória, a bênção, o galardão vem dEle. Vem dEle. Então o que nós vamos fazer? Agradar a Deus. Agradar a Deus. E o que é agradar a Deus? É obedecer a Deus. O que agrada a Deus é crer na palavra de Deus e colocar em prática. Amém? Agradar a Deus é fé, e fé é ação de obediência àquilo que Deus falou e à direção que Deus dá. Amém? Isso é fé, e fé agrada a Deus. É o gatilho para quê? Para que o poder de Deus opere ao seu favor em meio à luta, batalha e à dificuldade, te levando a tomar posse da promessa. Você crê nisso? Amém? Eu posso ouvir um amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Então, o que agrada a Deus aqui? Josué e Caleb estão dizendo: gente, o que nós precisamos é agradar a Deus, é crer, é ter fé, é ir. O que acontece muito nos dias de hoje? Nós estamos estudando isso nas células também, né? As pessoas ficam procrastinando. Sabem que tem que fazer, sabem qual é a vontade de Deus, mas elas essa frase eu vou falar aqui, você vai entender. A maioria hoje tem a seguinte visão: quando Deus fizer isso, então eu vou. Quando isso acontecer na minha vida, então eu vou me dedicar. Quando isso acontecer, então eu vou me consagrar. Quando passar, quando chegar, quando acontecer, então, irmão, então nunca fará. Essa é a grande verdade. E as pessoas, o tempo passa, as pessoas deixam de ir, as pessoas deixam de viver o melhor de Deus, deixam de tomar posse daquilo que Deus tem, porque verdadeiramente elas não creram. Até com palavra dizem que creem, mas as suas atitudes não dizem que realmente ela crê. Então é muito importante quando você olha para Josué e Caleb e entende isso. Amém? Então diga assim: a coragem, ela começa com a compreensão da força que eu tenho em Deus, e que a única coisa, a principal que eu preciso fazer é agradá-lo, é crer nele. Amém? E o corajoso, irmão, ele crê, mesmo que não haja força nele, mesmo que ele não saiba nem como, ele não tem nem ideia como, mas ele sabe que se ele agradar a Deus, Deus sabe como. Deus tem a receita, Deus tem o poder, Deus abre a porta, Deus move a situação. Então ele simplesmente crê e vai. Ele crê e vai. Amém? Glória a Deus por isso. Terceira coisa para você aprender
sobre esses homens corajosos, e que o Espírito Santo gere coragem dentro de você, olhando para Josué e Calebe e entendendo que você pode fazer isso hoje e viver assim hoje. Amém, irmão? Hoje. Olha só o que está escrito, verso 9. Ele diz assim: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo. Aleluia. Amém. Diga: o Senhor está conosco. O Senhor está comigo. Por que você tem medo, irmão? Quando a tempestade bate, quando o vento sopra, quando alguma coisa acontece, por que você tem medo? Medo do quê? Ele é contigo. Ele é conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia! O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. E quando nós entendemos isso, irmão, nós passamos a agir com coragem em meio às lutas, às tempestades, os desafios, aquilo que precisamos fazer, aquilo que estamos passando, aquilo que vamos passar, aquilo que venhamos a enfrentar ou passar amanhã. Mas se nós entendermos isso, você vai ser um homem e uma mulher cheio de coragem em Deus, para continuar avançando e vivendo todo o propósito de Deus. Amém? Você crê nisso? Você imagina, eles estavam querendo, sabe fazer o quê? E você vai continuar lendo aí, você vai ver isso. O que eles queriam fazer? Não tem jeito não tem como fazer. Deus, ainda murmurando, Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer, a gente vai entrar lá, nós vamos morrer. Essa terra aí devora os seus moradores. Acabou. Aí Deus fica, irmão, você imagina, Deus aqui ele revela um pouquinho do que passa no coração de Deus. Porque Deus também sente as coisas. Irmão, diga comigo, Deus também sente as coisas. Sabe qual é o grande erro de todo filho de Deus e filha de Deus? É que ele age como se Deus não sentisse as coisas. Deus sente. Deus sente. Quando você deixa de olhar para Ele, Deus sente. Quando você não ouve, Deus sente. Quando você o rejeita, Deus sente. Quando você dá ouvido ao engano, Deus sente. Deus sente, irmão. Deus sente. E Ele continua sendo o mesmo. E Ele sentiu, irmão. Deus aqui fala: olha, esse povo aí não vai entrar mais. Deus queria era destruir. Mas aí Moisés falou: não, o que vão falar do Senhor depois? Não, falou: mas então vou fazer o seguinte: esse povo aí não vai entrar mais não. Não vai entrar na terra. Nenhum deles vai pisar na terra. Nenhum deles vai tomar posse do que eu tinha preparado e eu já tinha entregue para a vida deles. Eles não vão mais. Irmão, como é sério isso? Aí o que ele fez? Olha só, presta atenção. Deus falou: eles vão ficar 40 anos a mais no deserto, vai morrer toda essa geração, só vai entrar os filhos dele junto com Josué e Calebe. Porque neles, o que acontece? Neles, nós vamos ver já, havia algo diferente. Diga coragem.
A coragem e a ousadia, ela parte dessa compreensão que você está aprendendo aqui nessa noite. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E se o Senhor é contigo, irmão, você pode. Se o Senhor é contigo, você passa. Se o Senhor é contigo, você alcança. Se o Senhor é contigo, você tem vitória. Não que não haja luta, mas você tem vitória. Você crê nisso? Quando a gente entende isso, irmão, o que você vai pensar? No meio da luta, da tempestade, você fala assim: opa, se está levantando uma luta aqui é porque eu estou acertando o alvo. Se o vento começou a assobiar, é porque eu estou incomodando. Eu estou incomodando. Nós estamos dando passo para a direção certa. Não é verdade ou não? Porque caso contrário, irmão, caso contrário, não haveria nenhuma situação. Se já está indo para o lado que está ruim, se já está indo para o lado, não tem nem porquê se levantar nada. Não é verdade? Então louve a Deus por isso, irmão. Josué e Caleb tiveram esse espírito, essa coragem que pelo Espírito de Deus existia dentro deles, porque eles sabiam que Deus era com eles. Eles sabiam que Deus não mudou. Eles sabiam que em Deus eles podiam. Eles sabiam, irmão, que era somente obedecer e agradar a Deus e o milagre iria acontecer. E para a gente terminar, olha só, quero que você vá um pouquinho mais para frente, quando Deus começa a falar do castigo que ia dar. Olha aí, diz assim, verso de número 20: o Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoarei. Moisés pediu lá, Deus falou: vou perdoar o povo, eu vou perdoar. Não vou fulminar o povo todo não, eu vou perdoar. Porém, tão certo como eu vivo, e como a terra se encherá da glória do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus por isso? É Deus que está prometendo aqui há muito tempo atrás que a terra se encherá da glória do Senhor. Quantos creem nisso aqui? Quem pode mudar essa promessa aqui? Quem pode mudar isso daqui? Ninguém. A terra se encherá da glória do Senhor. E os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que eu com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Agora olha o verso 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, diga outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Você viu? Diga assim: nele havia outro espírito. Pergunto para você, qual é o espírito que age na sua vida? Qual é o espírito que reina na sua vida? É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Amém, irmão? Você é morada do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E o Deus Emanuel, que aqui Caleb declarou, está conosco, hoje mais do que estar para algum motivo, Ele está constantemente, permanentemente. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele está em você, está com você. Amém? Então veja,
Quando que eu tenho coragem? Porque eu não enfrento nada sozinho. Vira para o seu irmão e diga: eu não enfrento nada sozinho. Ué, por que não? Quem que enfrenta com você? Seu pai? Sua mãe? O segurança? Quem que enfrenta com você suas lutas? Quem que é? Sim, irmão, o Espírito Santo, porque Ele está sempre com você. Qualquer circunstância ou situação que possa aparecer no caminho, você não enfrenta nada sozinho na sua vida. Depois que você nasceu de novo, você não enfrenta nada sozinho. Eu não enfrento nada sozinho. Amém? Diga assim: está frio, mas você não está sozinho. Você está enfrentando frio, mas você não está sozinho. Veio pandemia, mas eu não estou sozinho. Você não estava sozinho. Nós não estamos sozinhos. Qual é o desafio de hoje? Não importa qual seja, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Amém? Então, irmão, fechando aqui, e nós vamos orar, fechando aqui, para você entender como que eu faço para receber essa coragem. Eu preciso olhar para Deus como olhava Josué e Caleb. Como que Josué e Caleb olhavam para Deus? Primeiro, entendendo que toda a força que eles necessitavam vinha do Senhor. Segundo, que o que mais eles precisavam cuidar é de agradar a Deus, ouvindo e obedecendo a sua voz e a sua palavra. Terceiro, eles tinham convicção: não estamos sozinhos. O Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. O Senhor nos deu um espírito diferente. Diga: espírito diferente. Diferente, irmão. Deus nos deu um espírito de coragem. Um espírito de coragem, não de covardia, irmão, mas de coragem. O espírito que vive dentro de você é um espírito de coragem. Coragem para ir, coragem para viver, coragem para buscar a promessa, coragem para não desistir da promessa, coragem para não olhar as circunstâncias, mas olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé e da minha fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Amém ou não? Você crê nisso? Você crê? Amém? Jesus abençoe sua vida. Jesus abençoe seu coração. E faça de você um homem corajoso. Irmão, na verdade não é que Deus vai fazer. O Espírito está dentro de você, já é um espírito de coragem, de poder, de amor, de moderação, mas um espírito de coragem. Mas para isso você precisa entender que você tem que rejeitar toda a covardia, todo medo. Diga: rejeitar a covardia, o medo. Rejeite isso e creia: você é mais do que vencedor. Você crê nisso? Quantos creem que são mais que vencedores aqui? Você crê mesmo? A palavra está lá. Eu preciso crer, e crer agrada a Deus. A fé agrada, e se a gente agradar, Deus vai operar. Amém? Vou chamar o ministério de louvor aqui. Nós vamos adorar Jesus e nós vamos orar, tá bom? Antes de nós terminarmos, vamos adorar Jesus. Que você receba nessa noite fria coragem. Coragem, diga coragem. Você teve coragem hoje de levantar para trabalhar? Quem teve, levanta a mão. Está vendo? Teve alguns que nem levantaram. Burlaram o serviço, não foram trabalhar. Ou estão de férias.
Mas é Deus que nos dá coragem, amém, irmão? Coragem para enfrentar as situações da vida, sejam elas quais forem. Vamos ficar de pé, vamos adorar Jesus, amém? Glória a Deus. Coragem, Deus nos dá coragem, aleluia, para avançar, para vencer, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos adorar Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Tem um espírito aí diferente na sua vida. Esse é o Espírito de Deus, o Espírito que te leva à vitória, que te ensina todas as coisas, que te capacita e te fortalece, e que te faz como Josué e Calebe, te faz um vencedor, amém? Aleluia. Você vai lançar fora o medo, lança fora em nome de Jesus todo o receio, e você vai avançar em nome de Jesus para tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Então vamos adorar Jesus. Não há nada Igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Olha aí, ela é viva. Tua presença, prove. Eu provei e vi o mais doce amor que me liberta o meu ser, e as vergonhas desfaz. O quê? Tua presença, aleluia, declare: Santo Espírito, és bem-vindo, aleluia, Ele está com você.